Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala, ouvintes do Diga aí, tudo bem? Mais um episódio aqui dentro do 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Estamos aqui, eu e o Tito, mais uma vez aí nessa dobradinha, substituindo o nosso querido host Marcelo Mendonça, enquanto ele curte suas férias na Suíça e a gente está aqui trabalhando no Diga aí por ele. Como dito, né, em todos os episódios, é importante a gente não deixar de lembrar disso. O 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória é promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, do qual eu tenho muito orgulho de ser um associado honorário. E esse podcast está aqui hoje funcionando graças ao apoio da Pets Partners e da WorkS, que forneceu essa estrutura toda para a gente. O cara que está sentado com a gente aqui agora é o palestrante do último painel do dia hoje, que vai, sem dúvida nenhuma, incendiar o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória com um assunto que eu sou um entusiasta, um apaixonado por falar disso sempre. André Marsiga está aqui com a gente, primeiro advogado do inquérito das fake news, é um grande defensor da liberdade de expressão e das liberdades de maneira geral. André, prazer te receber aqui, uma honra para o Instituto Líderes do Amanhã e para o Diga aí poder bater esse papo com você. E hoje, não sei que dia que esse episódio vai ao ar exatamente, hoje 14 de novembro, dia seguinte a um ataque na Praça dos Três Poderes, né, em Brasília. Uma pessoa veio a falecer, se suicidou, ninguém sabe exatamente ainda ao certo. Mas o que chama atenção é que as primeiras notícias já dão conta de que, mais uma vez, parece que a nossa Suprema Corte está querendo se agigantar em cima desse assunto e seus tentáculos estão querendo aí, talvez, usar isso como mais um motivo para censura, mais um motivo para atuações questionáveis, né? E é engraçado isso, eu fico vendo sempre o paralelo com situações políticas na história de maneira geral, né, quando você precisa ter um inimigo para você justificar muita coisa. Surgiu ontem mais um inimigo do Supremo Tribunal Federal. Quais são os próximos passos disso? O que é que vem por aí? Pois é, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tanto no fórum quanto no Diga aí. E, olha, todo autoritarismo e todo ativismo necessita de um inimigo concreto, né? Por quê? Porque sempre quando você age de forma ativista e de forma autoritária, você está na borda da lei, no mínimo. Uhum. Você contorna a lei na maior parte das vezes. E quando você contorna a lei, você precisa de uma justificativa plausível para a sociedade. Eu estou fazendo isso, mas é só desta vez, ou é só por isso, ou é porque não tem outro jeito. Então, todo o ativismo e autoritarismo hoje das nossas Supremas Cortes, ele precisa ser respaldado. E o inimigo, ele faz essa função perfeita. Esse fato de ontem, enfim, pelo menos até agora o que a gente tem, é que juridicamente uma pessoa explodiu-se, né? É isso que aconteceu. As imagens parecem claras. Mas tem outras pessoas possivelmente envolvidas. Bom, se tem outras pessoas envolvidas em alguém que se explodiu. Mas ele desejou. Bom, que ele desejou não é crime. Não é crime. Né? Se uma pessoa chegar e falar assim, planejar um golpe de Estado, sair da sua casa pensando, vou dar um golpe de Estado, e ele sair da sua casa e assaltar um mercado, o crime dele é assalto, não é golpe de Estado. Então o que ele fez foi isso. No máximo, se ele não tivesse se explodido, vamos dizer assim, ele teria cometido os crimes do 250, 251 do Código Penal, que é você incendiar ou você, enfim, jogar artefato em via pública. Ali é uma via pública, nem foi dentro. Nem foi dentro. Foi no meio da rua, praticamente. Foi no meio da rua. Tanto que ninguém o impediu. Exato. Porque era uma via pública. E é só isso juridicamente que aconteceu. O resto é político. E hoje a gente tem, infelizmente, os juízes que deveriam ser os primeiros a limpar dos fatos jurídicos a política e deixar apenas o jurídico. Eles incrementam, eles recheiam de fatos políticos os fatos jurídicos para justificar, enfim, o seu ativismo e o seu autoritarismo. Infelizmente, a perspectiva é de que a gente passe por exemplo, a questão da anistia agora está fora da mesa, e justificando-se nisso, e as redes sociais serão reguladas
com a maior severidade possível. Porque alguém se explodiu. Porque alguém se explodiu e aí as redes são as culpadas porque elas são tóxicas e etc. Como se uma pessoa que é louca, ela precisasse de algum elemento externo para isso, ou como se nós, por exemplo, se extinguíssemos as redes sociais hoje, as pessoas se tornariam melhores? As pessoas deixariam de ser tóxicas? Será que as pessoas deixariam de ser loucas? É claro que não. Antes das redes sociais, que a gente tinha imprensa escrita, por exemplo, aliás, quem fazia isso era a esquerda, dizia que a imprensa escrita, que as revistas semanais eram revistas tóxicas, elas assassinavam reputações, falavam isso da Veja, falavam isso das revistas que à época eram os grandes players midiáticos. Agora, parece que a mídia de antes é romantizada, é vista como se fosse um lugar quase idílico e as redes sociais é que são o mal. Isso não pode ser aceito dessa maneira. A gente precisa entender que tem toda uma estruturação política por trás dessas alegações. E é tudo um jogo de poder, né? Pura e simplesmente porque a grande mídia está perdendo o poder de influência em razão das redes sociais. Agora, nesse ponto, tem uma coisa que eu sempre tenho essa discussão com alguns colegas advogados também, etc. E queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu tenho a impressão, a sensação, para não dizer quase a certeza, né, de que o nosso poder judiciário sempre mandou no país, no fim das contas, né, e de que o Supremo sempre teve algum papel mais politizado e além daquilo que as 4 linhas da Constituição o obrigam. A questão é que agora isso aparece mais, por causa de redes sociais e etc. Eu estou errado ou de fato é isso que eu estou pensando, ou eu estou errado e o Supremo tem crescido mais na expansão dos seus poderes inconstitucionais? Eu entendo que você está certo, mas não é apenas isso, a meu ver. Então, é claro, tanto a exposição da credibilidade, por exemplo, da mídia tradicional, fica em questão por conta das redes sociais, porque antigamente, enfim, você tinha uma câmera gigante que ninguém tinha, só você que era uma TV tinha, você ia lá, filmava um fato e aquilo era a verdade, porque ninguém mais podia relatar aquilo. Hoje, a câmera filma um fato e tem mais 58 pessoas com o celular mostrando outras versões daquilo. E então esse é um ponto. E as redes sociais também. E os tribunais também, né? Inclusive agora com a pandemia, a gente vê cada bizarrice dentro dos julgamentos, porque eles são virtuais, as audiências, mesmo em primeira instância, segunda instância, muitas vezes coisas pitorescas, até engraçadas acontecem, e as redes sociais multiplicam ou viralizam isso. Então, sem dúvida alguma, esse é um fator. A exposição maior das nossas mazelas, ou das que sempre existiram, é um fato sem dúvida. Mas por que eu digo que não é só isso? Porque a gente tem um fator, a partir de 2019, que não pode ser ignorado, que é o STF, ele passou a ser protagonista de todo o debate público e político do país, com os inquéritos das fake news, né? O chamado inquérito das fake news que começa em 2019, mas que hoje são mais de 9 inquéritos, e agora com esse daí mais um. Como nosso amigo Rodrigo Marinho fala, os inquéritos do fim do mundo. Né? Do fim do mundo. Você falou do seu primeiro advogado dos inquéritos das fake news, de fato, quando houve aquela capa de uma revista que existia à época, o amigo do amigo de meu pai, e ali eu atuei em defesa da revista, e eu sempre digo, eu sou o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, esse é um título que eu prezo, porque não vai ter mesmo um último, então o primeiro vira uma sensação. Então, a gente, de alguma forma ali, o STF, ele passou a ser o protagonista, ele não era o protagonista. Ao contrário, a gente tinha atos censórios sendo protagonizados pelas demais instâncias e muitas vezes o STF é quem dava uma temperada, uma ponderada nisso. Hoje não. Hoje, até por ele ser o primeiro a dar a opinião, sobretudo e não o último, como qualquer Suprema Corte do mundo, ele erra muito. Erra por política, erra às vezes enfim, por não agir da forma que deveria, mas erra também por se precipitar. Quem dá a primeira palavra tende a errar muito mesmo. E com isso, com esse protagonismo, com essa importância que tem um tribunal desse, errando a todo momento, ou dando sempre uma palavra precipitada sobre tudo, você cria um caos na jurisprudência do país. Hoje a gente tem o que eu brinco falando sério, que a gente tem uma jurisprudência. Porque a Suprema Corte, de cima para baixo,
vem criando decisões absolutamente inconsistentes sobre a liberdade de expressão. Antes de passar a palavra para o Tito, eu vou só fazer um paralelo. Você está falando sobre isso aí do Supremo hoje dar a primeira palavra em praticamente tudo. Em 2020, nós fazendo aqui o Fórum de Liberdade e Democracia de Vitória, na época, 9ª edição, 8ª edição, na verdade, recebemos Luiz Roberto Barroso enquanto presidente do TSE. Tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, inclusive, acompanhando a eleição de Trump. E aí eu tive a honra, a oportunidade, né? E a honra não deixa de ser uma honra para nós advogados, né? Aquele contato de mediar um painel, um bate-papo de 1 hora, eu e ele conversando em cima do palco. E aí eu o chamei no canto antes, né? A gente fez um alinhamento ali. Eu falei, tem alguma coisa que o senhor não gostaria que eu perguntasse? E aí ele falou, Lucas, não, de forma alguma, porque assim, no fim das contas, acaba chegando quase tudo lá. Então, se eu perceber que tem alguma coisa, né, que você vai perguntar, que pode ser que eu acabe tendo que formar uma opinião lá na frente, emitir um voto em algum julgamento, eu vou escorregar. O que eu vejo hoje é o contrário. Ele fala de absolutamente tudo com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade, independente se depois a Suprema Corte vai proferir algum julgamento daquilo ou não. E não se importa se escorregará ou não. Não há mais esse pudor. Exatamente, Tito. Vai lá, fica à vontade. Obrigado mais uma vez, Marcílio. Mas desculpa, isso mostra o quanto... Veja, toda a corte, toda a Suprema Corte é um poder político. Sim. Porque é inevitável, eles são nomeados, nem sempre são juízes, sim. E eles tratam de todos os temas constitucionais. Isso é inevitável ser político. Natural. Agora, eles abriram mão do pudor de serem políticos e abriram mão também de entenderem que a política precisa se submeter em algum momento à técnica jurídica. E esse também é uma virada, essa é uma virada relevante a partir, de 19 para cá. Foi sendo criada uma jurisprudência de exceção, que agora vai se mantendo a exceção. Então, a exceção... Aqui eu vou manter essa decisão porque ela se justifica na anterior. Sim, mas a anterior também estava errada. E assim vai. Exatamente. A minha pergunta é exatamente sobre isso, sobre jurisprudência. Onde a gente vai parar? Né? Porque eu sou um otimista, né? Eu achava que em algum momento, daqui a pouco os caras, por ser muito político, daqui a pouco alguém vai chegar ali e vai falar, cara, isso daqui já foi longe demais, beleza, vamos acabar com isso e tal. Já tinham até falado sobre isso, não, vamos acabar com esse inquérito, não faz mais sentido e tal. E aí acontece esses casos que, não, ainda não está na hora, vamos continuar. E jurisprudência sendo criada a cada decisão que eles tomam. Então, eu não consigo entender isso, aonde isso vai parar no futuro, daqui a 5 anos. Como você acha que a gente vai estar? Essa é uma boa questão. Você sabe que eu me perguntei já diversas vezes. Diversas vezes eu cheguei e falei assim... E eu vou acrescentar a pergunta do Tito, onde vai parar e quem vai parar? E quem vai parar? Pois é, essa é mais complexa ainda. Por diversas vezes eu falei, bom, agora eles vão recuar, né? Bom, agora já foi. Vou precisar agora falar de outra coisa. Né? Vou virar um Átila, né? Lembra que o Átila falava na pandemia? Sobre tudo? Eu falei assim, agora a censura acabou, agora vou falar outra... Vou ter que virar um Átila da censura. Mas não, é impressionante. Eles sempre dobram a aposta e mostram que eles não vão recuar. Eles não vão recuar. Está óbvio isso, está claro. Eles gostaram tanto desse protagonismo que eles se sentiram agora mais relevantes do que todo mundo. E eu acho que eles se sentem mesmo mais relevantes que os demais poderes. E a coisa ali é tão estruturada que sequer há uma crítica. Perceba, por exemplo, que os ministros indicados pelo Bolsonaro, eles são aliados dos ministros indicados pelo Lula. E isso mostra que todos eles não são aliados de ninguém, eles são aliados deles próprios. Existe um poder pelo poder ali. E isso, e essa união você não encontra, por exemplo, no Legislativo. O Legislativo denuncia o colega para o STF, pede censura do outro. Eles têm uma coisa autofágica ali, eles próprios se matam. No Executivo também, o ministro fala do outro tal. No STF não tem isso. Quem discorda, no máximo, fica quieto. Exato.
Então, isso mostra a estruturação desse poder. Muitas vezes, por exemplo, quando um ministro está desgastado, fica quieto, vem outro e fala no lugar dele. Quando um é atacado, o outro vem e defende, etc, etc. Então, é muito relevante perceber que eles não vão voltar e que eles estão unidíssimos nisso. Não são decisões monocráticas, não são questões pontuais, não é se os inquéritos acabam, os inquéritos precisam acabar. Se acabarem, não vão, mas se acabarem os inquéritos, eles vão continuar dando um jeito de seguirem assim sem os inquéritos, porque é isso, gostaram muito da fruta. Exatamente. E esse é o ponto. Como é que então para isso? Como é que recua isso? Eu creio que todo o autoritarismo se definha em algum momento por ele mesmo, né? Então, o próprio ambiente vai fazendo com que aquilo fique caduco. Essa é uma possibilidade, só que é uma possibilidade que é duradoura demais, né, para acontecer. E a outra possibilidade é você ter um legislativo estruturado. E para você ter um legislativo estruturado, ou com nomes mais qualificados, de modo a poderem confrontar-se com outro poder, e não há nada de lícito nisso, aliás, ao contrário, a função do legislativo maior não é fazer lei. A função maior do legislativo é regular os abusos dos demais poderes, que é o sistema de freios e contrapesos, ou freios e contrapresos, como eu tenho dito. E isso daí só vai acontecer se a gente tiver um Senado, sobretudo, forte. Então, por isso, eu acho que 26, as eleições para o Senado talvez sejam mais relevantes do que para a presidência. Maravilha. E aí, entrando numa última pergunta aqui, puxando o tema do fórum, um dos valores do Instituto, que é a liberdade, o Diga Aí tem como mote Estado mínimo, ideias máximas. Você é autor do Censura por Toda Parte. E aí eu quero ouvir a sua opinião a respeito de um ponto, que é o seguinte: a liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Inclusive, outro dia, não sei com quem que eu estava conversando, e me disse assim, se a democracia não trata a liberdade de expressão bem, você não acha que a democracia vai ruindo? E eu disse, não, eu acho que a democracia não existe sem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela vem antes da democracia. Não se constitui uma democracia sem a liberdade de expressão. Ela é a mãe da democracia, inclusive. Ela não é fruto, ela é a causa. E é por isso que porque é o seguinte, a gente pode ter uma democracia fantasiada, em que só o embrulho é democracia, o conteúdo não. E de alguma forma nós temos tido isso. Mas uma democracia real, em que você se sinta com liberdade para falar, e com liberdade para falar, para empreender, a de falar leva a de empreender, a livre iniciativa, a liberdade econômica, tudo isso decorre da liberdade de expressão. E a democracia só é possível dentro de um ambiente em que a economia é livre, em que a iniciativa é livre, a iniciativa privada é livre, em que o Estado seja, portanto, mínimo no sentido, inclusive, de não atrapalhar. Porque no Brasil não é só uma questão de estrutura, o Estado ele atrapalha a iniciativa privada. Então, a liberdade de expressão ela é estruturante de uma democracia e de todas as decorrências da democracia, que é a livre iniciativa, etc. A liberdade econômica e tudo mais. Então, eu acho que é a mãe, e é uma mãe que está sendo muito maltratada, né? Talvez a gente tenha aqui que repensar a forma da gente tratar os nossos familiares no Brasil. As nossas mães estão sendo violentadas, eu diria. Perfeito, maravilha. Marcília, queria te agradecer. Como eu tinha prometido, o papo é rápido, é simples mesmo. Só para dar um aquecimento para a gente que vai assistir daqui a pouco seu painel, e dar também para o ouvinte do Diga Aí, né, um gostinho do que tem sido o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Então, em nome do Diga Aí, em nome do Instituto Líderes da Manhã, queria agradecer a sua presença, a oportunidade de ter dedicado seu tempo para vir aqui, para falar de uma coisa que é tão cara para todos nós e que está sendo tão alijada como você mesmo trouxe aqui agora. Muito obrigado. É tão cara, inclusive, em todos os sentidos. É cara de importante e é cara porque custa, né? A gente não ter liberdade é isso. A decorrência é uma asfixia. Você fica asfixiado, inclusive, economicamente. Perfeito. Isso é muito caro também para os bolsos. Então é um tema de suma importância, é um prazer estar aqui com vocês e, enfim, agradeço o convite e cumprimento a todos vocês e a audiência. Tá bom. Sensacional, Marcília. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal.
Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.